Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo da obra, que trata do mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. Este segundo livro segundo, melhor dizendo, é composto de 11 capítulos. Estamos no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, no subitem anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E hoje vamos ver a questão 515. Kardec pergunta aos espíritos superiores: que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Então, aqui não são espíritos. Se deve pensar de encarnados que se ligam a outros encarnados para tentar levá-los à perdição ou para ajudá-los. O que se deve pensar dessas pessoas? Respondem os espíritos: de fato, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos de que se servem outros espíritos maus para melhor subjugá-los. Então, são maus espíritos reencarnados de que se servem outros maus espíritos desencarnados para tentar fazer aquele encarnado, ok? Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Então, é uma prova. E por que Deus permite isso? É uma prova. O que eu vou escolher mediante essa situação? Às vezes nós pensamos muito na situação, e é importante termos atenção sobre o que nós vamos fazer diante disso. Ah, mas eu não aceito, eu não gosto, isso, aquilo. Ok, eu posso achar o que for, mas está aqui na minha frente, está na minha vida e eu tenho que fazer alguma coisa com isto. O que é que eu vou fazer com isto? Vou ficar olhando e dizendo não aceito, não aceito, não aceito, não aceito? Pois é isso que está aqui para eu viver. Então, independente do que quer que nos chegue, o que é que eu vou fazer com isto? Esta é aquela pergunta que não quer calar. E é isto que vai ser lá o grande fiel da nossa balança. O que é que eu vou fazer com isto? Muito bem. 516, pergunta Kardec: nosso bom e mau gênio, que aqui ele está colocando que podemos ter espíritos que gostam de nós e que não gostam. Pode acontecer? Claro que sim. Poderiam encarnar a fim de nos acompanhar na vida de maneira mais direta? Ou seja, aquele que quer nos fazer cair, reencarna para ver se faz. Aquele que quer nos ajudar, vai reencarnar para ver se ajuda mais diretamente. Respondem os espíritos: isso acontece algumas vezes. Frequentemente, porém, esses que querem fazer derrubar e os que querem ajudar encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Nós vimos isso aqui na questão anterior, não é? Então, um espírito inferior, um encarnado inferior, é influenciado por um desencarnado inferior para perturbar o encarnado. Ora, esse desencarnado que quer perturbar o encarnado, muitas vezes é o que quer fazer cair, e está usando esse daqui, esse intermediário que está encarnado para agir sobre ele. É o que ele fala aqui na 516. Isso pode acontecer também com um bom espírito. Não precisa reencarnar, basta ele usar um espírito que esteja sintonizado com ele, né, pelo bem que procura promover na sua vida, mentalmente, emocionalmente e na ação, e usa essa pessoa como um instrumento para
ajudar quem ele quer ajudar. Não é? 517, pergunta Allan Kardec. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se apegam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas, quer dizer, isso é uma coisa, ok? Agora ele vai falar de outra coisa. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Ou seja, não vai chegar um espírito para proteger aquela família porque ela é da raça XYZ. Okay? Isto não existe. Um bom espírito não vai ter isto. Por quê? Porque raças, formas, tudo isto não é passageiro, não quer dizer nada. Vem para quê? Para sermos testados, sermos provados em várias coisas. As diferenças são aparentes. A hora que nós percebermos isso e deixarmos de agir como se houvesse realmente essas diferenças, poderemos estar mais efetivamente nos amando uns aos outros. Enquanto isto, não vamos pensar, é isso que está dizendo, um bom espírito jamais faria isso. Esse daí vai chegar dizendo isso, e a gente já sabe que de bom espírito não tem nada. 518. Assim como os espíritos são atraídos para alguns indivíduos em razão de suas simpatias, dar-se-á que sejam atraídos também por motivos particulares para reuniões de certas criaturas, ou seja, uma criatura pode atrair um espírito pelo que ela faz. Um grupo também pode atrair um espírito pelo que ele faz, um grupo, não apenas uma pessoa. Respondem os espíritos. Os espíritos vão, de preferência, onde se acham os seus semelhantes, onde tem pessoas que vibram, pensam da mesma forma. Aí ficam mais à vontade e mais seguros de que estão e de que serão ouvidos, não com o ouvido da carne, mas com o ouvido da intuição, não é? O homem atrai os espíritos, o homem é o ser encarnado. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo. Então, nós vamos atrair espíritos, fato, quer particularmente, quer estejamos em grupos. O homem atrai, quer esteja só, faça parte do coletivo, como numa sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que aí predominam. Então, organizações, sociedades positivas, nobres, atrairão nobres espíritos. Sociedades que têm intuitos inferiores atrairão espíritos inferiores. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Nos interessa repelir espíritos imperfeitos? Opa, claro que interessa. A gente pode dizer, mas eu sou espírito imperfeito. Sim, mas existem espíritos imperfeitos que se comprazem no mal. E esse tipo de espíritos imperfeitos, creio que não somos mais assim. Então, eles podem se aproximar de nós. E serão afastados? Podem ser afastados? Podem. Como eu afasto as sombras, acendendo a luz, não é? É isso que ele diz aqui. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Consequentemente, o aperfeiçoamento moral das coletividades, luz, assim como dos indivíduos, também fazendo luz, melhorando, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam os bons espíritos e alimentam o sentimento do bem nas massas, como outros espíritos podem insuflar as más paixões. Podem insuflar. E eles vão tentar se aproximar daqueles que melhor, sabem que podem, vamos dizer assim, estou riscando fósforo, aquela palha está molhada, aquela palha está seca, e eu quero fazer um incêndio, eu vou jogar na palha seca. Então, quando nós buscamos o melhor, fazer o bem,
Nós estamos molhando a nossa palha, para que o fogo não pegue. Vamos, então, a 519, agora. Pergunta Allan Kardec. As aglomerações de indivíduos, como sociedades, cidades, nações, têm seus espíritos protetores especiais? Respondem os espíritos. Sim, pois essas aglomerações são individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e que precisam de uma direção superior. Então, nós vamos ter, porque são instituições voltadas ao bem, e esses dirigentes espirituais, ou, vamos dizer assim, patronos espirituais daquelas instituições, serão o quê? Serão os intermediários das necessidades daquela sociedade voltada ao bem, daquela instituição, daquela organização voltada ao bem, junto às instâncias superiores. Eles estão com uma necessidade. Então, aquele espírito, não é, patrono daquela instituição, vai levar, olha, eles estão precisando disso, eles estão muito esforçados e tal. E aí as coisas vão acontecendo também para, seja sociedade, seja mesmo povo, né, uma nação, também terão espíritos que estarão buscando proteger e orientar bem essas sociedades e interceder ao alto por elas. Muito bem. 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevadas dos que os que se ligam aos indivíduos, do que os espíritos que se ligam aos indivíduos? Então, há uma sociedade. O espírito que protege a sociedade é superior do que o espírito que protege o indivíduo da sociedade? E respondem. Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, assim como dos indivíduos. De que massa estamos falando, de que grupo estamos falando, de que indivíduos estamos falando, não é? Ok? Então, tudo é relativo. Aproveitando bem aqui a palavra extremamente elucidativa. Porque às vezes nós queremos, não, mas eu quero resposta. Mas é difícil, porque tudo é muito relativo. Né? Pode haver uma sociedade que um dos seus membros tenha um mentor, um espírito que vela por ele, superior ao espírito que vela por toda a sociedade? Por que não? Pode ser um missionário. Então, é difícil nós concluirmos, e os espíritos estão aqui salvaguardando essa questão. Não vamos concluir, por quê? Porque tudo na questão espiritual é relativo. 500 dentro desse rol de assuntos que estamos tratando, ok? 521. E esta é grande, hein? Vamos ver. Pergunta e resposta podemos dar hoje. Talvez o comentário de Kardec fique para amanhã. Certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que se dedicam às artes, a elas, às artes? Então, podem haver espíritos que também protejam as artes e também os indivíduos que se dedicam às artes? Resposta. Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando julgam dignos. Mas que quereis que façam com os que pensam ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Então, os bons espíritos não podem fazer quem não quer ver, e quem não quer ouvir. Ok? Então, quando eles são chamados para ajudar, e há essa possibilidade realmente de eles atuarem, muito bem. Agora, se não há possibilidade de proteger a arte, se o artista não colabora, então, como é que você vai fazer? Não dá, não é? Tem que haver essa
essa oportunidade dada pelo próprio encarnado. O comentário de Kardec, que vai complementar isso, nós vamos ver amanhã, ok? Ficamos aqui, então, com a primeira parte da questão 521. Até amanhã, mais um Projeto 15 Minutos. Muita paz a todos.